Bom dia, paz esteja com todos. Bom dia pra você também, meu lindão. Tá, já te levo, né? Tá doido pra ir na rua. Paz, amados. Mais um dia, né? Por honra e glória do Senhor, né? Estou aqui para compartilhar uma palavra com você, né? E antes de eu começar, quero pedir um favor. Se essa palavra de hoje aqui, falou com você, tocou seu coração, te fez refletir em alguma coisa, né? Pensar em alguma coisa, né? Ou, igual o louvor acabou de falar, em alguma situação, compartilhe. Compartilhe, manda para alguém, né? Mande para aquela pessoa que você não vê há dias, mande para aquela pessoa que você às vezes pode até pensar assim, não quero saber, deixa ela para lá, né? É bem grandinha, sabe o que faz. Amém? Deixa eu arrumar aqui a posição. Essa minha mesa aqui tá bem do lado da janela e dá uma caridade danada. Amém? Então vamos começar. Que não seja de mim, que seja do Senhor. E que saia da minha boca a partir de agora, nesse momento, que não venha de mim, mas venha do Espírito Santo para você. João 15:16. Fala assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e o que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Amém? Novamente, vou repetir novamente. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Amém? Por um segundinho, feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor Pai Todo-Poderoso, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui nesse momento. Pai, que essa palavra, Senhor, que acabou de ser lançada aos ouvidos, Pai, que entre, Pai, no entendimento de cada um, Senhor. Fale, Senhor, com cada um deles, Pai. Fale conosco, Pai. Fala comigo, Senhor. Pois eu sei que através dessa palavra, Pai, muitos serão salvos, serão curados, em nome de Jesus. Amém? Uma simples oração, meus amados, porque Jesus é simples. Em meio à sua simplicidade, né? Jesus deu um chapéu praticamente no diabo. Né? Então, amados, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que eu escolhi. Isso é o que Deus está falando para você, amados. Né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram muitos dizer para você assim: irmão, você tem um chamado de Deus. Irmão, Deus tem uma obra para você. E aí? Você vai viver de chamado até quando, irmão? Amado, chamado, sim, todos nós temos um chamado, né? Deus tem um chamado, porque não foi nem tanto que o nosso nome foi parar no livro da vida, né? E desde o ventre da nossa mãe, Deus já chamou o nosso nome, já falou o nosso nome, pronunciou o nosso nome. E isso não foi em vão, né? Por isso você já tem um chamado de Deus. Mas, e aí?
Você vai ficar neste chamado até quando, amado? Você está agindo conforme o chamado? Ou tá igual eu estou aqui no momento, sentado, braço cruzado e esperando o chamado acontecer? Amado, o chamado é você, seguir. É você acompanhar, amado, a palavra em si. Jesus, quando veio à Terra, né, ele já começou de novo, né? Um menino novo, já pregava. Ali sim, quando o anjo veio, tocou no ventre de Maria, ali, aquele menino já tinha um chamado. Você também tem um chamado, irmão. Mas não se encoste nisso, não, amado. Não é porque você ouve de muitos, você tem um chamado. Não, Deus tem um propósito na sua vida. Sim, Deus tem um propósito na nossa vida. Mas para esse propósito acontecer, nós temos que tomar algumas atitudes. Devemos fazer algumas coisas. Quais coisas? Vou usar o mais simples que tem. Ir de pregar o evangelho. Mais simples. Pregar o evangelho. Um outro mais simples ainda, né? Tá lá. E eu creio, não, tenho certeza que você pronuncia isso toda vez que você vai orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A tua. Qual vontade? É essa. A sua? A vontade da carne? Ou a vontade do Espírito Santo? Irmão, todos nós temos um chamado. Só que tem um detalhe. Você está correndo atrás do chamado? Nesse momento, que situação que você está? Que situação você se encontra? Como está o seu coração? E meio eu meditando nessa palavra, eu fiz umas poucas anotações aqui, né? Conforme que eu ia lendo a palavra, o Espírito Santo vinha soprando, né? E no meu entendimento. Né? Amado, chamado. Você entende o seu chamado? Você entende quando a pessoa chega e fala para você: irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Deus está te chamando. Deus tem uma obra enorme na sua vida. Você entende quando a pessoa te passa essa palavra? Você absorve ela como? Você recebe ela como? Então, amados, não precisa você entender as coisas, não precisa você entender a situação que você está se encontrando, porque eu tenho certeza que você está se perguntando por que você está na situação que você está, seja ela qual for, né? Amados, saiba de uma coisa, e eu meio aqui, né, pensando assim, poxa, eu tô aqui dentro de casa preso já nem sei quantos dias mais, já perdi até a conta, né? E meio e assim na palavra, e a própria palavra em si falou para mim, né? Bem assim, que eu não tenho que entender o que está acontecendo comigo. Eu tenho que entender sim uma coisa, que eu estou contigo. Amados, Deus falou para mim que Ele está comigo. Eu não tenho que entender o que está acontecendo nas coisas no mundo. Eu não tenho que entender porque eu estou desempregado. Eu não tenho que entender o porquê que eu estou preso de casa. Eu não tenho que entender o porquê está acontecendo essas coisas aí afora no mundo. Eu tenho que entender sim que Deus está comigo. Eu tenho que entender o porquê Jesus fez aquele sacrifício na cruz por mim e por você.
né, amado? Eita, Deus maravilhoso. E aí, amado? Você está entendendo alguma coisa? Se você não tiver, não tem importância, não importa. O que importa é que você entenda e saiba uma coisa. Que tem um que é com você, que está ali para te ouvir. Que está ali, ó, para enxugar suas lágrimas. Amém, amados? Eu vou aqui, deixa eu ir por aqui que é mais rápido. Romanos 8:28, se você quiser acompanhar aí, tá? Romanos 8. Eu vou aqui pela Bíblia de Preguiçoso, que é para não estender muito. Tá aqui, ó. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Vou repetir. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. E qual é esse plano, amado, que Deus tem para você? Qual é o seu plano? O seu. Deixa eu ver. O meu plano é trabalhar, manter minha família, comprar um carrinho do ano, comprar uma casa, uma casona abençoada. É esse o seu plano? Sabe uma coisa, amado? Pois uma coisa eu te falo, né? E meio meditando também nesse versículo. Meu sonho também era esse. Que minha família seja bem, de eu dar do bom e do melhor para meus filhos, né? De eu dar um carro para minha esposa, de eu dar um carro para cada um dos meus filhos. Mas a palavra em si me mostrou que não é isso, meu amado. Falou que não é para mim se preocupar com essas coisas. Eu tenho que me preocupar sim com a minha salvação, com a salvação da minha família. Amém? Deus sabe de todas as coisas. Deus sonda o nosso coração, né? Jesus lá também sabe de tudo, né? No entanto, né? Tá lá Jesus, depois que momentos antes dele ser crucificado, né? Tá lá Jesus e já acreditando que iria morrer, né? Já dizendo, né, que ele ia morrer, né? E o que aconteceu? Pedro foi lá e repreendeu Jesus. Não, meu senhor. Eu, Pedro, não vou deixar. Não deixarei que façam mal nenhum para você. Eu creio que já aconteceu isso na sua vida. Alguém já pegou e já falou assim. Você pode ter ouvido também falar que certa pessoa não ia deixar nada que aconteça com você, que eu vou te proteger. Você já ouviu isso? Pedro falou isso para Jesus, né? Não vou deixar que nada aconteça, ninguém vai tocar no Senhor. Jesus, de imediato, repreendeu Pedro. Para com isso, Pedro. Deixa de palhaçada. Tipo assim, né? Daqui a alguns minutos você vai me negar por 3 vezes. Você está falando isso agora que está aqui na minha presença. Mas você vai me negar. E você, amado? Pedro negou Jesus por 3 vezes. E você, quantas vezes você negou e virou as costas para Jesus? Quantas vezes você pediu perdão a Jesus?
Quantas vezes Jesus te perdoou, amado? Quantas vezes Deus te perdoou? E eu aqui, em meio à minha meditação, perdão, né? Aqui com... eu continuo lendo aqui a Bíblia, né? Em si. Aí eu, meu Deus do céu, o Espírito Santo quer comigo. Aí eu lendo aqui, olhando, aí parei um pouquinho, fiquei olhando assim para a palavra. Veio uma voz no meu ouvido, soprou no meu ouvido. E me fez uma pergunta. Qual é o seu chamado? Eu, eita Deus, o que o Senhor quer? Eis-me aqui, Senhor, fala-te, tô te ouvindo, tô atento. O Espírito Santo te pergunta, amado, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Você sabe qual que é o seu chamado? Muitos profetas aí vão dizer, não, meu chamado é para profetizar, é para salvar, para libertar, para curar. Mas e aí? Isso aí é o chamado realmente que você tem da carne? Ou realmente é o chamado que Deus tem para você? Porque a palavra fala, para mim não me preocupar com o meu chamado, não me preocupar com o meu propósito. A Bíblia sim está falando para mim me preocupar sim, no amor que eu tenho por Ele. Eu tenho sim que me preocupar em fazer o que a palavra fala. Pelo menos um. E pregar o Evangelho. Você tem feito isso, amor? Você tem falado da palavra para alguém? Por hoje. Hoje. Você já mandou um bom dia para alguém? Você já abençoou o dia dela? Né? Amados. A gente não tem que entender o que está acontecendo com nós. A gente não tem que entender se a gente tem chamado ou não. Temos que entender sim que teve um que morreu por nós para nos salvar. Não é? Vamos aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo, amados, também falou comigo. Opa, espera aí que deu uma travada aqui, ó. 2 Timóteo, irmão, vamos no 1. Timóteo. Pois aqui, ó. Aqui, ó. Segunda Timóteo 1:9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano. E por causa da sua graça, ele nos deu essas graças por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Vou repetir novamente. Deus nos salvou e nos chamou para que sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano
E por causa da sua graça, Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. E aí, amado? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Não importa. O que importa é que você esteja com Ele. O que importa é que você se encha do Espírito dele. Deus nos salvou e nos chamou. Nos chamou quando você estava no ventre da sua barriga, da barriga da sua mãe. Aí foi lá e gritou bem alto: Ei, fulano! Você gritou seu nome. Amado. Às vezes a gente tem que, igual muitos falam, muitos já falam, eu tenho certeza que já ouviu isso. Irmão, corre atrás do seu propósito, corre atrás do seu chamado. Deus tem um propósito para você, Deus tem um chamado, corre atrás. Amado, saiba de uma coisa, né? Nós temos que parar de correr atrás do nosso chamado. Vamos parar de correr atrás do nosso chamado. Aí, como assim? Como assim, irmão? Parar de correr atrás do nosso chamado? Sim. Você não tem que correr atrás de chamado nenhum. Correr atrás de propósito nenhum. Você tem que sim correr atrás daquele que pode te salvar, daquele que pode te livrar, daquele que está agindo na sua vida para te curar, daquele que está agindo para te libertar. Esse sim que você tem que correr atrás do Pai. Sabe de uma coisa, amado? Você indo atrás, correndo atrás de chamado, propósito, né? Você não vai vencer. Porque quanto tempo você está indo atrás do seu chamado? Há quanto tempo você está atrás do seu propósito? Amado, se você quer realmente um chamado, faça o simples. Prega o Evangelho. Vai pregar o Evangelho. A própria palavra, a própria Bíblia fala: ide pregar o Evangelho. Faça isso. Que eu tenho certeza que você vai ser um grande herói. E você vai alcançar. Amém, amados? Buscai de todo o coração. E uma coisa, amado, eu te falo, quando você for fazer, faça, mas faça de coração. Faça de coração, porque Deus está preparando algo grande para você lá na frente. Deus quer te dar os céus, irmão. Mas depende de você. Para estar finalizando aqui, irmão, Efésios. Não, vamos em 1 Pedro, vai. 1 Pedro 1. Esqueci de marcar aqui o versículo. 1 Pedro 1. Aqui. 1 Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a você. E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer.
O Espírito de Cristo que estava neles indicavam esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Mais uma vez, foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a você. Amém? Medite nessa palavra, irmão. Eu finalizo aqui essa mensagem com esse versículo. 1 Pedro 1, 10, 11. Medite depois, hein? Tente entender o amor de Deus por você. Não tente entender a situação que você está passando. Amém? Buscai, amados. Buscai primeiramente o reino do céu. Mateus 6,33. E as outras coisas lhe serão acrescentadas depois. Se preocupe, amado, com a sua salvação. Não se preocupe com o que está acontecendo ou deixar de acontecer. Amém? Que Deus o abençoe. Que essa palavra faça um sentido para você no dia de hoje. E, irmão, como eu disse no começo, né? Compartilhe essa palavra. Porque você pode até estar bem, mas tem pessoas que estão em situações que nós não sabemos. Só Deus sabe. Então compartilhe essa palavra com alguém. Manda essa mensagem para alguém. Amém? Que Deus o abençoe. E que o seu final de semana seja abençoado em nome de Jesus.